uma comunidade, um contexto me ajudou a me aproximar mais ainda do meu pai. Tava na residência de Recife e lá eu já tava premeditando há um tempo com meu pai uma viagem com ele. Com ele. Sem a esposa Viagem dele. de pai e filho. Viagem pai e filho. Sem a esposa dele, com, sabe? Com eu e ele, na nossa relação, pra gente ver o que aconteceria naquele espaço, estando sozinho com ele. E aí, ele meio que pediu, não lembro como é que aconteceu, eu brinquei de, pai, vou estar morando em Recife em maio, e aí ele, eu tô pensando em casar lá em Porto de Galinhas. Falei, nossa. E aí ele, de algum jeito aconteceu que ele decidiu, ele arrumou alguma desculpa pra dizer sim pra aquele convite, de ir a Recife. E quando ele chegou lá, foi um outro espaço que começou a habilitar outra relação com meu pai. Porque naquele espaço eu tava recebendo pela primeira vez na vida, com meus 21 aninhos de idade, eu tava recebendo meu pai na minha casa. Numa das suas experiências malucas, né? Numa das minhas É a experiências residência malucas. Com mais um monte de gente. Que era uma residência de aprendizagem com pessoas muito diferentes entre si, e em que ele topou viver essa parada. Uhum. Então, eu percebia também que eu tinha a suposição que o meu pai não estava aberto pra viver certas experiências. Foi muito gostoso, porque o primeiro dia meu pai já chegou, a gente foi numa hamburgueria e tal, tomamos uma cerveja e a gente conversava. Só que, à medida que os dias iam passando, eu fui percebendo ele disposto a conhecer mais do meu universo, porque o ambiente mudou. Ele estava conhecendo a minha comunidade. Isso é engraçado, essa coisa meio de conformidade social. Sabe, quando eu tô num grupo, eu começo a me portar como ele, automaticamente, assim, inconscientemente, eu tô aberto a estar nesse outro tipo de relação. E aí, na quinta-feira, meu pai participou do encontro, tipo, um encontro da Reaprendiz, que cada um compartilhou Da residência. da residência. O que você quer aprender, o que você quer fazer, pra onde você quer ir. E aí eu pensei, será que ele vai abrir pra viver isso? Quando eu soltei a primeira pergunta, que é qual que é o seu horizonte de aprendizagem, tipo, o que você tá querendo aprender, pra onde você tá querendo ir, onde sua curiosidade tá te levando, ele já levantou e falou: é que eu tô trabalhando demais e eu tô querendo mais paz na minha vida, trabalhar menos. E meu projeto é ir pra Bahia. Quero me mudar pra Bahia. Aí eu, nossa, meu pai sonha, né? E você nem sabia disso. Não, eu sabia que ele tava querendo ir pra Bahia, mas, tipo assim, eu não sabia do que significava O que aquilo pra ele. significava isso pra eles, exatamente isso. E aí eu falei, nossa, meu pai sonha. Foi um momento que parece que aquele tipo de conversa habilitou uma outra possibilidade na nossa relação. Abriu algo. Abriu. Parece que agora a gente podia falar de desejos, de sonhos, Olha só. de projetos de vida, do que a gente queria fazer na nossa vida. E aí no dia seguinte, no último dia dele em Recife, a gente voltando da praia de Carneiros, a gente foi visitar o litoral pernambucano e voltar. E nisso, pela primeira vez, eu tive uma conversa de mais de 10 minutos com meu pai. E aí a gente passou 1h30 conversando no carro. Não, foi bem mais que 10 minutos. Foi bem mais que 10 minutos. Sobre o que a gente... Eu comecei a contar as minhas histórias. Sobre vida. De vida, velho. A gente começou a falar da vida. Tipo, não, e aí o que você poderia fazer pra fazer esse rolê da Bahia dar certo? Ele começou a contar mais sobre o desejo dele, que ele quer levar os filhos dele pra poder ir, o Luiz e o Hudson Filho, quer levar os filhos pra poder viver essa nova vida. E aí a gente chegou num lugar de, não, talvez, ele percebeu que talvez ele não quer ir pra Bahia. Ele queria ser nômade. Ele percebeu, depois da conversa, que ele queria viajar de 6 em 6 meses, tipo, enraizar e ficar na cidade durante 6 meses e depois mudar. Aí, sabe quando você vê a pessoa se empolgando? Eu ativei uma conversa de descoberta com meu pai. Quando eu percebi, mudou o horizonte de aprendizagem dele, era como que eu crio... Ele tem uma assistência técnica, né? Ele conserta celular. Loja, né? Ele tem uma loja de celular, no Prata. O problema dele, o horizonte dele no início, antes era como que eu vou pra Bahia e crio uma nova loja lá. Depois da nossa 1h30 de empodimento, empolgação e Descoberta. e uma conversa de descoberta, ele percebeu que talvez não era como criar uma loja na Bahia, mas é como que ele poderia fazer a loja dele rodar à distância. E ele poder viajar, estar na Bahia ou depois ir para outro lugar e ter o negócio dele lá na cidade dele rodando com outras pessoas ou, tipo, pelo celular. Então, assim, foi uma conversa criativa. O meu pai estava interessado em saber do que
dessas coisas que antes era só um estranhamento na nossa relação. Tipo, ele não tinha esse tato desse universo. A estranheza não era interessante Não. ainda. E agora ele estava interessado. E a gente terminou essa conversa, eu, muito designer de experiência, eu coloquei no som, aí eu pedi pra ele O escutar. carro. Aí eu coloquei Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, pai e filho. A vida do viajante. Uau. Minha vida é andar por esse Esse país pra ver se um dia descanso Sim. feliz. E aí, Gonzaga e Gonzaguinha. Nossa. A vida dos viajantes. Então, assim, não é que agora a relação tá incrível. Tudo isso é na minha cabeça também, tá? Tipo assim, de novo, da mesma forma que o aluno lá na escola talvez nem notou que ele tava mais solto, talvez o meu pai nem notou que ele tava vivendo uma experiência ali. Então, isso é como eu tô percebendo também o espaço. Mas eu senti que soltou. Não, mas tem muito valor, é o significado que você atribui. que eu essa atribuí. experiência. É verdade. E tanto que agora, quando eu voltei pro Prata, na última vez, eu percebi ele interessado no meu rolê de aprendizagem corporativa. Porque a gente tava conversando, tomando um açaí, e aí ele se interessou em eu fazer alguns encontros sobre aprendizagem autodirigida com a loja dele. Olha. Aí, tipo assim, Com a equipe. com a equipe dele, São 3 funcionários. Aham. E aí eu falei, nossa, o meu pai tá interessado no meu tema de vida.